Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aqui da segunda série do novo ensino médio, né? Nós estamos aqui trabalhando aí com os aprofundamentos, os itinerários, né? Vocês já estão aí habituados aí com as nossas aulas e hoje nós vamos ter aí, dando uma sequência para as aulas aí. Põe na tela aí, Ska, por gentileza, aí, ó, minerais e minérios do solo, atividade 3, desenvolvimento 2, e é a aula 3 desta atividade aí, né? Lembrando aí que eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia aí do Centro de Mídias, e aí nós vamos ver aí, né? Pode voltar lá para a tela que a gente vai ver aprofundamento aí, Ska, na próxima. Anterior aí, meu querido amigo aí, tá aí, ó. Aprofundamento aí, a cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. Componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então estamos aí no aprofundamento, aí nós vamos estar falando aí, né, sobre os minerais, né? A gente vai continuar essa aula, né? Vocês viram aí que é a terceira aula, né, dessa atividade, que especificamente aí retrata sobre os minerais e os minérios. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver as habilidades, tá aí para vocês aí na tela. Essas habilidades são as habilidades dos eixos estruturantes. Lembrando que a principal habilidade aí é a investigação científica. E aí nós temos aí as respectivas habilidades aí, que fazem parte aí das ciências humanas, né? Que é a 01, a 02, a 03, a 04, 05 e 06. A gente tem que, eu sempre lembro para vocês, né, que nós sempre colocamos aí à disposição no mapa a descrição dessas habilidades, tá certo? Para vocês. Para quem tiver interesse em saber da descrição, é só entrar lá no mapa aí da cultura do solo e vocês vão se identificar, certo? Mas também tem as habilidades do currículo paulista. Então aí, ó, tá aí na tela para vocês. Habilidades aí que vai do primeiro ao terceiro ano, da primeira à terceira série do ensino médio, das ciências humanas sociais aplicadas, 103, 306. E os objetivos aí é entender o processo de formação dos solos e os elementos que os formam, entender a formação dos minerais e minérios do solo, tá certo, galera? E é isso aí. Agora nós vamos ver aí um vídeo que fala sobre a formação dos solos, é um vídeo rapidinho. No final do vídeo eu vou dar uma explicação para vocês entenderem aí, tá certo? Daqui a pouco nós voltamos. Isso aí, tá vendo? Então, ó, vocês acompanharam o que é o ciclo das rochas, né? Então, quando a gente fala o ciclo, é porque ele faz o processo e retorna ao ciclo original. Vocês viram que iniciou o processo aonde? Na erupção vulcânica, né? Então, através da erupção vulcânica, né, o magma vai se expelindo para fora e, logicamente, né, ele vai indo para a superfície e também para o interior da Terra, mais próximo da superfície, e aí faz a cristalização do magma. A cristalização do magma nada mais é do que o resfriamento lento, né, através aí da plutonização da rocha, que é uma rocha, né, ígnea, mas é uma rocha plutônica porque está sendo, né, formada no interior da Terra. Então, as rochas vulcânicas são denominadas aí de rochas ígneas, como aparece aí na imagem para vocês. E aí é o processo de meteorização, né, na superfície terrestre. Eu vou explicar isso nas próximas aulas para vocês, eu não vou entrar em detalhes agora. Há o processo de erosão e de transporte, né, desses sedimentos, né, o desgaste dessa produção de rocha, vai para a deposição de sedimentos, que boa parte da deposição de sedimentos
está nos oceanos, faz aí o soterramento, a compactação das rochas, que já são rochas sedimentares. Tudo isso aí vocês vão ter detalhamentos no decorrer da atividade 4. E aí, novamente, volta um processo de interior da Terra, né, com metamorfismo, que aí começa aí as rochas metamórficas, e aí se transforma nela, faz o processo de elevação, volta-se a um processo original e forma de novo aí o ciclo da rocha, certo? Pode voltar aqui para mim, isso aí, galera. E aí, logicamente, por isso que nós chamamos de ciclo das rochas. Então é interessante quando o aluno, né, tiver essa relação da formação das rochas, já percebeu aí que nós temos 3 tipos de rochas que nós vamos estudar aí com o passar dessa atividade, né, e relacionar, né, os aspectos característicos de cada uma delas, dando exemplos até de algumas rochas, como a gente já deu aí em aulas anteriores, e dando sequência para a importância não só, né, dessa questão das rochas, mas dos minerais e minérios que estão dentro dessas respectivas rochas aí, tá certo? Então vamos lá para a próxima tela, que nós vamos entrar na introdução desta aula. Então tá lá, ó. Após a compreensão dos processos envolvidos na formação dos minerais, os estudantes terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nos processos de formação das rochas, sua composição e distribuição na superfície. Este aprofundamento será ponto de partida para a compreensão da existência de diferentes tipos de solos, inclusive com diferentes fertilidades, dependendo das rochas que deram a sua origem. Todo esse processo aí que a gente vai ver aí, que se fala na introdução, nós vamos ver aí no decorrer aí das atividades aí, tá certo? Então, na atividade 3, nós vamos dar essa sequência aí da formação das rochas. Vamos para a atividade 4, que já começa a introduzir aí o solo, né? Até chegar na finalização na atividade 5 com o sistema da Terra. Então, vocês viram a sequência desde a atividade 1, que nós começamos naquele processo da tabela do tempo geológico, mostrando a formação do planeta tanto internamente como externamente, né? E vamos chegar na finalização aí no sistema Terra. Então vejam o quanto é interessante esse componente 3 aí, na qual nós estamos falando aí de formação do solo, que vem desde o início do processo. Vamos lá para a próxima tela para dar sequência aí à introdução. Tá lá, ó, o ciclo das rochas é um grupo de processos que recicla continuamente as rochas. Esses processos ocorrem ao longo de milhões de anos, mas nem todos ocorrem na mesma proporção. E aí nós temos 3 tipos principais de rochas: as rochas sedimentares, as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Então, a gente tem esses 3 tipos de rochas que nós vamos ver aí no decorrer da atividade 3, né? Então é importante retratar isso para vocês, né? Dando aí características, né? E até depois, né, mais para frente, do processo dessa formação aí, né, através do intemperismo químico, físico, biológico e também do processo erosivo. Vocês também vão aprender sobre tudo isso aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos falar sobre a composição das rochas. A rocha é uma associação natural de minerais, geralmente 2 ou mais, em proporções definidas, que ocorrem em uma extensão considerável. Então temos aí o granito, né, por exemplo, que é formado por quartzo, feldespato e muito frequentemente por mica. Algumas rochas são constituídas por um único mineral, mas são consideradas rochas e não mineral, porque ocorrem em grandes volumes, formando, por exemplo, um morro inteiro ou camadas que podem se estender por dezenas de quilômetros. Essas rochas são chamadas de monominerálicas. São exemplos aí o calcário, formado aí de calcita, o quartzito, formato de quartzo. E nós temos outros exemplos aí que a gente pode colocar aí, como areia, arenito, né, o processo também da argila, né, o argilito. Então, são várias aí características aí que precisariam de várias aulas para estar mostrando de exemplo para os alunos, mas nós vamos aqui trazer alguns exemplos. Logicamente, tem algumas informações técnicas, né, que o professor pode trabalhar com o aluno em sala de aula, ou o próprio aluno pode estar pesquisando, né, caso haja aí um interesse maior, tá certo? Vamos lá para a próxima tela.
E aí nós temos aí os tipos, né, as rochas ígneas, né, também chamadas aí, desculpa, os tipos de rochas. Vamos lá, tipos de rocha aí que eu pulei um a mais aqui, mas tudo bem, vamos lá. As rochas podem ser agrupadas em 3 grandes grupos, conforme o processo de formações: ígneas, metamórficas ou sedimentares, como a gente falou anteriormente. Mas olha que interessante, rochas sedimentares constituem apenas 5% da crosta terrestre. Os restantes 95% são de rochas ígneas ou metamórficas. E olha que interessante a gente falar isso, né? Porque nós utilizamos aí combustíveis fósseis que derivam aí, né, de áreas sedimentares. E nós só temos 5% do nosso planeta dessas áreas sedimentares, né, tendo aí a principal fonte de energia, que são aí os combustíveis fósseis, que é muito utilizado até hoje na nossa sociedade, né, apesar de a extensa poluição aí, tanto da atmosfera como também de outras áreas aí do nosso planeta. Então veja que interessante, imagine se fosse o inverso, né, dessa relação. Uma coisa é certa, se fosse o inverso, se tivesse maior porcentagem de rochas sedimentares, os derivados de petróleo com certeza seriam bem mais baratos. Mas não é também por causa disso que eles são caros, né? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos sim aí entrar nas rochas ígneas, né, as principais aí, uma das principais rochas que nós temos no planeta. Então elas também são chamadas de magmáticas, né, porque derivam aí do magma, né? São rochas que se formaram pelo resfriamento e solidificação de um magma. Magma é um material em estado de fusão que existe abaixo da superfície terrestre e que pode extravasar através dos vulcões, passando então a se chamar de lava a partir do momento que vai estar na superfície. De sua composição vai depender a composição da rocha magmática a se formar. E aí nós temos 2 tipos de rochas ígneas. Nós temos aí a rocha vulcânica, que ela também é conhecida como rocha extrusiva, que ela é um magma resfriado na superfície da Terra e após ser expelido por um vulcão. Um exemplo de rocha vulcânica ou rocha extrusiva é o basalto, muito utilizado por nós aqui. A rocha ígnea plutônica é uma rocha intrusiva, o magma sobe através da crosta, mas resfria ainda dentro dela em grandes profundidades. E o exemplo é o granito. E é interessante. Então, quando vocês lembrarem, né, daquelas rochas ígneas, né, que são formadas aí na própria superfície, ou seja, no exterior, né, então é só lembrar que são rochas extrusivas, que nem exterior. Agora, aquela rocha plutônica, que também é uma rocha ígnea, né, que foi formada no interior, né, do planeta, aí sim ela é intrusiva de interior. Então sempre associa isso, e eu falo isso porque quando o aluno vai fazer um vestibular, né, costumeiramente acontece de cair alguma questão em cima desse tema, e aí sempre lembrando nessa relação. É bom sempre estar relacionando palavras aí, principalmente quando você vai fazer aí um vestibular, algum outro tipo de prova aí relacionado com o tema, que é um tema sempre, né, abordado aí pelos vestibulares aí, principalmente aí das escolas, das universidades federais. Então é sempre bom dar essas dicas aí. Então as rochas ígneas, elas têm essas características aí, elas são extremamente quentes porque ela vem do magma do interior do planeta, né? Então aquela pressão toda exercida aí no magma, né, na bolsa magmática, né, ela vai pressionando as partes do interior da superfície terrestre e ela quer ir para fora, né? Mas só que no decorrer desse tempo já vão formando as rochas, porque logicamente quanto mais próximo da superfície terrestre, né, mais frio é o interior do planeta. Então a tendência é que esse magma ele vai se resfriando e aí ele vai já formando rochas plutônicas, né, ou rochas intrusivas aí. O exemplo é o granito, por isso que o granito é muito resistente, é muito utilizado nas construções, principalmente em piso, por ele ser muito resistente. Ele também tem cores que se destacam, então ele também é uma formação de rocha extremamente bela, então as pessoas usam aí para fazer ornamentos, aí, fazer aí nas construções. O basalto, ele também é utilizado aí para construções, né? Até em asfaltamento de rua, né? Então, todo esse processo é originário aí do interior do planeta, tá certo? Vamos lá para a próxima tela para falar sobre rocha extrusiva.
Pode colocar aí grande scar. O magma que extravasa na superfície por entrar em contato com o ar e com o solo resfria mais depressa, que é aquele que se solidifica no interior da crosta. Por isso os minerais que formam as rochas vulcânicas aparecem em cristais numerosos, mas muito pequenos, pois não tiveram tempo que se desenvolver bem. Um basalto, por exemplo, é formado aí por piroxênio e plagioclásio, mas não se consegue distinguir esses minerais a olho nu, apenas ao microscópio. Essas rochas são classificadas como afaníticas, que são aí as rochas extrusivas. Então o basalto ele tem cristais minúsculos que a olho nu você não consegue ver. Por quê? Porque não teve tempo hábil para formar essa cristalização. O inverso, que quando a gente for lá ver rocha intrusiva, a gente vai ver que essas rochas, sim, eles têm aí uma maior quantidade de cristalização, porque o resfriamento do magma ele é muito mais lento, né? Então, uma das características aí dessas rochas vulcânicas, né, ou conhecidas aí como rochas extrusivas, tá certo? Aí eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos de rochas vulcânicas aí extrusivas, né? O riolito, que aparece aí do lado esquerdo da imagem, né? Ele é muito rico aí em sílica. Se você pegar o microscópio, você vai ver que tem aí cristalizações aí no seu interior, né? Mas precisaria ver a olho, através de microscópio, não dá para ver a olho nu. Mas a composição do riolito, até pela coloração dele, ele é muito similar ao granito, né? Eu até cheguei à aula anterior a falar sobre um riolito aí, tá certo? Então ele tem essa questão aí da provocação de erupções vulcânicas externas, né? Como tem o basalto que está aí do lado direito, né? Que é uma rocha também vulcânica, mas ela é muito mais abundante do que nós temos aí o riolito. E aí ele é utilizado aí para construções, para pavimentação, como eu falei para vocês aí. E o interessante é que o basalto ele tem uma característica de uso na Rússia de tecnologia de fibra, tá certo? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então nós estamos vendo 2 exemplos e é interessante o basalto, e eu fiquei sabendo isso aí recentemente, né? A utilização de fibra, né? Até pela composição dele. Então isso que é interessante retratar e até fazer uma pesquisa sobre isso. Se eu não me engano, a China também utiliza aí também como, né, em cima da tecnologia de fibra, que são aqueles cabos lá utilizados aí para telefone, celular, para internet e outras coisas aí. Certo? Vamos lá falar mais um pouquinho das rochas vulcânicas aí. Pode colocar aí na tela, por gentileza. As rochas vulcânicas costumam conter cavidades formadas por gases que ficaram aprisionados durante o resfriamento. Essas cavidades podem ter desde alguns milímetros até alguns metros de diâmetro e são chamados de vesículas, quando vazias, ou amígdalas, quando estão preenchidas por minerais. Já as plutônicas são geralmente maciças e quando contêm cavidades elas são milimétricas. É aquela questão, né, de nós termos, né, essa relação aí da questão. Volta aqui para mim, por gentileza, Sky. Então, essa relação que nós temos da rocha ígnea vulcânica, da rocha extrusiva aí, é porque ela se resfria muito rápido. Então as cavidades são maiores. Já as rochas intrusivas, pela sua lentidão de resfriamento, então ela vai ter menos cavidades. Então cavidades aí milímetras, tá certo? Vamos colocar aí o exemplo aí, né, de 2 rochas aí ígneas vulcânicas extrusivas, aí mais 2 rochas aí. Vai para a próxima, vai, volta, vai mais uma, vai lá mais uma. Aí, querido, aí ó, tá aí ó, nós temos aí o andesito, né? E também nós temos o tranquito. O tranquito deve ser a rocha preferida do meu amigo diretor aqui, entendeu? O querido Fernando Peregrino, ele deve adorar essa rocha, deve ter na casa dele um monte de rocha de tranquito. É ou não é, Fefe? É isso aí, sempre fazendo o coraçãozinho, é isso aí, tá vendo aí, ó? O andesito é um tipo de rocha magmática, tá certo? E ela é interessante porque ela é muito achada na Cordilheira dos Andes, aqui na América, né, na América Latina, né, que é muito comum nessa região aí, né, e foi muito utilizada aí pelas civilizações antigas dessa região aí, tá certo? Então ela é uma rocha de coloração negra, né, como como aparece aí na imagem esquerda para vocês aí. E da mesma forma que nós vimos lá o basalto e o riolito também,
ela é muito utilizada aí para construções, principalmente aí materiais que são de inércia, como é o caso aí dos balastros ferroviários, né? Ou, logicamente, né, em locais que necessitam aí de rochas com uma certa densidade, como diques ou cais aí nos portos, tá certo? Agora o tranquito, né, ela é uma rocha também vulcânica ígnea, né? Ela tem aí um teor mais claro em relação ao andesito, né? Tem muito elemento alcalino, por isso que ele tem uma coloração mais clara, né? E tem também feldespato, que é importante retratar aí para os alunos, né? Também, né, principalmente nas civilizações antigas, era muito utilizada em pavimentação de estradas, construções de calçadas, né? E também outros tipos aí de pavimentos, né? E mais recentemente aí, graças às suas características cromáticas, né, como a gente vê aí nas imagens, né, ele pode ser cortado em placas finas e polidas para fazer revestimento aí, embelezamento aí de edifícios para os interiores aí, como o meu querido diretor deve fazer aí na casa dele, certo? Então tá aí, ó, alguns exemplos de rochas. Logicamente você pode, né, pesquisar que tem outros tipos de rochas vulcânicas aí extrusivas, né, como também nós vamos ter aqui outros exemplos aí de rochas intrusivas, além desses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Vamos ver agora na próxima tela, rocha ígnea, né, que é uma formação aí plutônica de rocha intrusiva, também conhecida aí como faneríticas. Então ela forma-se aí por um processo de resfriamento bem mais lento, dando tempo para que os cristais de quartzo e feldespato cresçam mais. Assim pode-se ver nele grãos de cores diferentes, com alguns milímetros ou centímetros de diâmetro. Essas rochas, elas são aí classificadas aí como faneríticas, como eu citei aí anteriormente para vocês, tá certo? E aí, logicamente, o processo é mais lento, está no interior do planeta, né? Não está na superfície, não recebe aqueles processos externos, né, de resfriamento mais rápido da lava, né, que quando o magma sai para o exterior do nosso planeta, aí nós chamamos de lava, né, a partir da erupção vulcânica, né? Então, quando há erupção vulcânica, a formação da rocha é muito mais rápido o seu resfriamento, agora no interior não, né? Então, sofre uma pressão e principalmente, né, o seu resfriamento aí, ele é mais lento, né? Então é interessante fazer, né, sempre essa relação, né, das rochas vulcânicas com as rochas plutônicas. E aí na próxima tela você vai ter aí dois exemplos, né, o granito e o cienito, que eu também já falei em aula anterior, né? Então na aula anterior eu já citei, né, sobre essas duas rochas plutônicas, né, na qual o magma sobe através da crosta, mas resfria ainda dentro dela em grandes profundidades, né? A gente viu que o granito, né, as colorações aí do granito, né, são belas cores aí para fazer aí, né, aí faz aí embelezamento aí de construções, né, muito utilizado para isso, né? Tem um brilho, né, específico, né? Logicamente que as empresas, né, que vendem aí, trabalham com granito aí para embelezamento aí de casas, de edificações, eles fazem um brilho maior, né? Mas ele tem essa característica aí, né? Então ele tem um alto grau de dureza, né? Ele é cristalino e tem aí uma coloração variada, como a gente vê aí na imagem. O cienito, que também é uma rocha plutônica, né? Inclusive aí ele é rico em feldespato, tem mais de 65% de feldespato, né? Ele é similar ao granito também, né? Mas ele não tem muito quartzo, né? Diferentemente aí do granito, né? Tem menos de 5% aí de quartzo, né? E ele é bastante alcalino, né? Então ele tem bastante proporções aí de alcalinidade, né? Então ele é muito utilizado na indústria de refratários, vidros e cerâmicas, né? A indústria de refratários são esses vidros aí que suportam aí altas temperaturas, né? Pelo suporte do cienito, certo? E aí tem um outro exemplo, pode ir para a próxima tela, o diorito e o gabro, tá certo? Que também são rochas ígneas plutônicas, né? Ele tem aí o diorito do lado esquerdo, uma quantidade intermediária de silico, né? Então ela tem uma acidez intermediária, né? Ele é equivalente aí ao andesito, que a gente já viu aí, né? Resulta aí da colisão de duas placas tectônicas, olha que interessante. Uma continental
e uma oceânica, né? Então isso que é interessante retratar aí quando falamos aí do diorito. Então nas civilizações antigas, né, porque lá na Cordilheira dos Andes, né, nós temos o encontro de uma placa oceânica e uma placa continental. Então, né, as civilizações antigas aí dos Andes utilizavam muito esse tipo de rocha aí para as construções, e lá na região do continente africano, né, os egípcios também utilizavam nas suas construções, tá certo? E ele é tão, né, foi tão usado nas civilizações antigas que o código Hammurabi, né, ele também foi escrito numa rocha dele aí, de uma altura de 2,20 metros mais ou menos, de um diorito preto, né, diferente aí dessa daí, dessa imagem que tem à esquerda. Já o gabbro, né, são comercializados aí como material de construção, né, a gente vê aí, tem características disso, né, e ela tem essa relação aí de mineralização de níquel, cromo e platina, né, intimamente ligada aí nessa relação aí com ferro e cálcio, né, tem mais de 40% de cálcio aí, tá certo? Então veja que boa parte dessas rochas, né, que a gente está estudando aí, se utiliza muito para construções aí civis. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Volta aqui para mim e nós estamos tendo aí, né, essa finalização da aula, né? Então vimos aí vários exemplos aí de rochas, né, que, né, nessa primeira parte a gente viu aí as rochas plutônicas, porque, né, a extensão aí de informações aí das formações das rochas é muito extensa, né? Vale lembrar que nós falamos aí que mais, em torno aí de 95% das rochas que nós temos aqui no nosso planeta são de rochas ígneas e rochas metamórficas, né? Então tem que dar uma ênfase, né? Até porque pelas características das rochas ígneas são duas características diferentes, né? São aquelas rochas formadas aí no interior do planeta, que nós chamamos de rochas plutônicas, né? Ou chamamos de rochas intrusivas, né? As rochas externas, formadas aí mais rapidamente, com o resfriamento da lava, aí nós chamamos de rochas extrusivas, ou rochas vulcânicas, né? Tem que sempre lembrar, rochas vulcânicas, porque veio da erupção vulcânica dos vulcões, por isso que sempre lembrem e façam sempre essa relação, a hora que fizer uma prova e tiver, né, fazendo aí, falando ou sobre rochas plutônicas ou rochas vulcânicas, é sempre interessante estar retratando isso, certo, galera? Vamos ver as orientações para o aluno, para a gente finalizar essa aula de hoje. E aí vocês podem fazer aí uma pesquisa, está aí na tela para vocês. E aí em grupos os estudantes farão uma pesquisa sobre quais são os minerais predominantes em cada tipo de rocha, quais processos estão envolvidos na sua formação e qual a relação com a dinâmica interna do planeta e a tectônica de placas. E aí tem dois Saiba Mais, que também está lá no mapa, né, que vocês podem ver. Para saber mais sobre as rochas ígneas, vocês entram nesse link que aparece aí para vocês, né, ou vocês podem também pegar lá no repositório, né. Tem também já um link já para vocês já estarem fazendo um estudo das rochas metamórficas, que a gente vai ver na próxima aula, né. Também está aí o link aí para vocês, né, e vocês podem ver também no mapa. E tem também aí as rochas sedimentares, que também tem um link aí para vocês pesquisarem. E aí, logicamente, aí a formação do grupo, né, toda essa relação aí, pode voltar aqui para mim, por gentileza, toda essa formação aí do grupo, né, de estudantes aí fica aí, né, a critério do professor, né, a gente sempre fala que essas orientações aí são sugestões para o professor estar trabalhando aí com seus alunos na sala de aula, né? Os alunos podem já estar pesquisando, né? Fazendo aí uma prévia, né, da próxima aula que nós teremos aqui com vocês, tá certo? Sempre lembre aí de avaliar a nossa aula, tá aí na tela para vocês o QR Code, né? E o link aí para vocês estarem avaliando, como vocês já estão habituados, né? Para quem está na segunda série do ensino médio já está acostumado aí com as nossas aulas do Centro de Mídia desde 2020. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês e estaremos aí na próxima aula falando aí sobre a continuidade das rochas. Um forte abraço a todos e até a próxima.